O Sudão do Sul, com apenas 13 anos de existência, é considerado hoje o país mais corrupto do mundo. Seria isso apenas consequência da juventude desse estado? Ou seja, o quão jovem ele é? Se engana quem pensa em caos, improvisação ou incompetência quando falamos do Sudão do Sul. A situação do país, que também é o mais novo do planeta, é resultado de uma teia muito bem estruturada. Nesse vídeo, entenda como as instituições financeiras do país, a presidência e as forças armadas formam uma enorme cadeia de suprimentos para essa estrutura corrupta e que os especialistas preveem para o futuro desta jovem nação africana. Não há como entender a complexa teia que estrutura o projeto de poder do Sudão do Sul, mantendo 12 milhões de pessoas na extrema pobreza, sem falar sobre como essa nação tão nova se formou. O primeiro ponto a se considerar é que, apesar de ter conquistado a independência e o amplo reconhecimento internacional apenas em 2011, o país é um dos lugares mais antigos da Terra. Afinal, sabemos, a África é o berço do mundo. Mas não é só isso. O escudo africano, alicerce de todo o continente, é a porção mais antiga da crosta terrestre que, no Sudão do Sul, está exposta em cerca de 40% da superfície. Se formos tentar resumir, tenha em mente que ali sempre existiram conflitos por recursos desde os períodos pré-coloniais. Ou seja, disputas internas já aconteciam por questões étnicas e políticas muito antes do conceito moderno de independência. Quando ainda era unificado antes da secessão do Sul, o Sudão era o maior país da África em área, com aproximadamente 570 tribos divididas em 57 categorias étnicas. Desde a sua independência do poder colonial britânico em 56, a região sul, que hoje forma o Sudão do Sul, foi historicamente marginalizada e negligenciada pela elite do norte, principalmente em áreas como infraestrutura, desenvolvimento e representação política. Mas foi em 55 que tudo desandou de vez, quando conflitos por autonomia regional que duraram 38 anos, entre eles um cessar-fogo de mais de uma década, levaram à morte 2,5 milhões de pessoas. Ali se iniciava a primeira guerra civil sudanesa. Foi apenas em 2005, com o acordo de paz abrangente, que a parte sul do Sudão conseguiu autonomia política por 6 anos. O acordo previa também que, após concluído esse período, haveria um referendo onde o povo votaria para aprovar ou não a independência. Em 2011, então, a parte sul do Sudão tornou-se uma nação autônoma. O país passou a ser governado pelo presidente Salva Kiir Mayardit, que nunca deixou o poder desde então. E assim, com o Sudão emancipado dos seus opressores do norte, esperaria-se que tudo se tornaria mais calmo. Até poderia ter sido dessa forma se os anos subsequentes não tivessem demonstrado exatamente o contrário. Divergências durante os conflitos da Segunda Guerra Civil Sudanesa, ou seja, antes do Sul tornar-se independente, levaram o então nomeado presidente Mayardit e seu vice, Riek Machar, a romperem, desencadeando uma guerra civil dentro do novo país. Falamos em termos práticos. Durante a segunda parte do conflito Sul e Norte, houve uma guerra civil entre rebeldes do Sul que se sobrepôs à guerra contra o Norte. Isso porque o Movimento de Libertação do Povo do Sudão e o seu braço armado, o Exército de Libertação do Povo do Sudão, fundado em 83, ruiu antes mesmo do país tornar-se autônomo. Mas, como movimento de libertação que defendia a criação de um novo Estado seguro para todas as culturas e religiões, entrou em colapso. Bem, o seu fundador, John Garang e Riek Machar, integrante do alto escalão do Exército de Libertação, divergiam por questões étnicas e ideológicas. Isso levou Machar a romper com a facção principal do exército, liderada por John Garang. Ele, da etnia Dinka, defendia a unificação do Sudão, norte e sul, sob uma nova estrutura. Já Machar, da etnia Nuer, exigia a imediata independência do sul do Sudão. O fato é que esse conflito moldou o futuro político do Sudão do Sul. Ao saber da complexidade étnica que sempre ocupou a área desses dois países, é de se supor que o Sudão do Sul tem herdado uma cultura política baseada em militarismo e guerra. E é exatamente isso. Hoje, em 2025, o Sudão do Sul está em guerra civil,
Mas talvez o pior nem seja isso, e sim o fato do país ser considerado pela Transparência Internacional como o país mais corrupto do mundo, ficando em último lugar no ranking. A situação é realmente absurda. O ranking é baseado em dados sobre transparência e boa governança nas instituições, bem como em aspectos como medidas anticorrupção e independência judicial em cada país. Mas os dados vão além. Órgãos de investigação, como a Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos no Sudão do Sul, apontam a parte mais devastadora dessa realidade. No país, a corrupção não é resultado de fatores como guerra, pobreza e miséria, mas sim a causa. As tragédias humanitárias no Sudão do Sul, narradas ao longo desses 11 anos, acontecem por causa de corrupção. Não se trata de falta de recursos. O Sudão do Sul é o exemplo máximo que acontece com nações que têm o seu controle sequestrado por interesses particulares. A formação do Estado já estava fadada a esse futuro antes mesmo do referendo legitimar sua autonomia. Em 2012, apenas um ano de existência após a independência, o presidente Salva Kiir veio a público, por meio de uma carta, declarar que cerca de 4 bilhões de dólares tinham sido roubados em 2005, durante o período de transição estabelecido pela trégua com o Norte. O cerne da questão é o seguinte: o Sudão do Sul foi fundado por senhores de guerra que, com firmeza, governam o país em benefício próprio. Para isso, o governo administra um sistema corrupto que sustenta todos eles. Sistema cujos mecanismos de atuação são a predação econômica e violência política. O resultado? Fome generalizada, colapso do sistema de saúde e milhares de mortes brutais. O inferno na Terra. Bom, no início do vídeo nós já explicamos que a realidade do país mais corrupto do mundo era muito mais complexa do que pode parecer externamente. Trata-se de um sistema que envolve instituições financeiras do país, a presidência e as forças armadas. Essa estrutura possibilita que quem deveria gerir a nação domine como um verdadeiro rei, um tirano. Lembra dos 4 bilhões de dólares roubados durante o acordo de paz? Essa soma em dinheiro foi, na verdade, roubada em barris de petróleo exportados pelo governo, e acontece que o próprio PIB anual do Sudão do Sul não chega a 4 bilhões no total. O principal recurso do país, o petróleo, que deveria ser destinado à saúde, educação e infraestrutura, está sendo escoado para contas fora do país, fundos ilícitos e empresas de fachada. Tudo por pura corrupção e a maldita ganância. E a presidência, na época da carta-denúncia, deixou claro que a impunidade faz parte do sistema, uma vez que no documento era oferecida a anistia aos responsáveis pelo roubo, caso devolvessem a quantia. E esse está longe de ser o escândalo mais absurdo. Há diversos outros, como quando o dinheiro cujo objetivo era comprar grandes reservas de grãos foi desviado para várias empresas privadas. Os armazéns nunca foram realmente construídos e as reservas de sorgo, um cereal importante, nunca foram entregues. O dinheiro simplesmente desapareceu sem grandes explicações. Você pode estar se perguntando, então, onde estão os órgãos de fiscalização? A verdade é que eles não existem de verdade, já que são controlados pelo próprio poder. É a raposa cuidando do galinheiro. E não há oposição? Bem, não é bem isso. O Sudão do Sul é dominado por elites que sempre estão buscando renegociar o seu poder político e econômico, entende? Novos parceiros, novos sócios da corrupção. O controle do petróleo é protagonista dessa disputa, já que se trata de um recurso valiosíssimo em todo o mundo, praticamente sustentando economias inteiras. Não é muito difícil deduzir que elites utilizam-se disso em benefício próprio. Mas vamos aos detalhes. O Sudão do Sul tem a terceira maior reserva de petróleo da África. Era para o país estar vivendo uma outra maravilhosa realidade. São produzidos milhares de barris por dia. Além disso, o país fica perto de uma importante rota comercial de dimensões globais, o Mar Vermelho. Isso deveria significar que a nação mais jovem do mundo tem muitos recursos para gastar. Mas é mais complicado que isso. O Sudão do Sul não tem saída para o mar e, para chegar aos portos, o petróleo precisa passar por território vizinho,
são oleodutos do Sudão, logo ali ao norte, que possibilitam o transporte do maior recurso do país. E com a relação entre os dois, no mínimo, enfraquecida em 2012 por falta de acordo, o Sudão bloqueou a passagem, fazendo com que o Sudão do Sul perdesse de uma hora para outra a sua principal fonte de receita. Isso devastou a economia, deixando o país praticamente na miséria. Essa divergência poderia ter sido resolvida com diplomacia. Dessa forma, mesmo sendo um evento economicamente destrutivo, era só uma questão de tempo até que o Sudão abrisse novamente a rota e o Sul pudesse, então, trabalhar numa restauração. À medida que o país mergulhava em uma nova guerra civil, era não só fácil, como necessário, subornar certos grupos para que mantivessem a lealdade ao regime. E sendo o petróleo bruto reconhecido como uma mercadoria universal, ele poderia ser comprado por quem quisesse comprá-lo por meio de canais informais. Afinal, para manter o país funcionando, os poderes constituídos precisavam se manter no poder. Então, imagine, uma guerra civil é disputada por lados opostos, certo? E o que acontece quando lados opostos de uma guerra civil precisam usar as mesmas reservas de petróleo em benefício próprio? A resposta é essa: vira o caos. No Sudão do Sul, o petróleo é saqueado de campos, fábricas e refinarias. E a partir daí, ele é vendido para a compra de armas e essas mesmas armas são usadas para saquear mais petróleo. É um ciclo. Como dissemos no início, é um sistema. E esse sistema se retroalimenta. A guerra civil no Sudão do Sul já matou mais de 400 mil pessoas. E essa violência devastou e ainda devasta comunidades inteiras. A realidade do país mais corrupto do mundo é um pequeno número de pessoas que fazem parte das elites privilegiadas, que vivem uma vida de luxo a partir desse sistema informal de receita. E como já falamos, não são poucas as vítimas, já que pela manutenção do poder e enriquecimento de milícias, os saques são recorrentes. Os civis geralmente não sobrevivem, sendo mortos em crimes de guerra por exércitos que só podem se manter a partir da conquista, uma vez que os soldados precisam saquear e dominar aldeias para compensar a precariedade causada pelos atrasos salariais. É cada um por si, e nessa desordem é muito útil para o funcionamento dessa teia corrupta. Ela mantém a população civil sob controle. Para o cidadão comum do país, é corriqueiro ter soldados armados invadindo a sua aldeia. E a receita dessas capturas, você pode perguntar? Bem, ela não serve ao país, exceto aos generais e, claro, às elites. A coisa toda já se tornou tão endêmica que há funcionários e pessoas ligadas ao governo do Sudão do Sul que enriqueceram absurdamente com esse ciclo de violência. É por isso que dinheiro oriundo do petróleo, mesmo em quantidade razoável, não chega para o cidadão comum e parece um beco sem saída. Apesar disso, o principal veículo de roubo não são esses saques narrados agora, mas a Corporação Nacional de Petróleo e Gás, empresa estatal que deveria servir ao bem público, mas ela funciona como uma espécie de fundo secreto para a presidência e para o exército. Tanto o governo quanto as facções e milícias rivais utilizam os recursos da empresa para fazer negócios, acordos com financiadores em troca de dinheiro. Então, a estatal, também conhecida como Nilepet, ajuda a financiar a Guerra Sul-Sudanesa. A realidade é tão absurda que receitas futuras do país foram já oferecidas como garantia, ou seja, isso está longe de acabar. Um dos maiores casos de corrupção envolvendo a petrolífera aconteceu durante o programa Petróleo por Estradas. Durante um raro período de paz entre 2021 e 2024, esse programa foi instalado com a proposta de desenvolver a infraestrutura do país. Estavam no acordo empreiteiras privadas que receberam os barris de petróleo e, em troca, construiriam estradas para o país. Para se ter uma ideia, de acordo com o relatório da ONU de 2022, apenas 2% de todas as estradas do país são pavimentadas, sendo apenas 400 quilômetros ao todo. O programa parecia uma boa ideia, uma vez que ficaria a cargo de empresas maiores realizar a tarefa que o governo não conseguia ou não tinha nenhuma intenção
de realizar. Acontece que nada saiu do papel. As estradas simplesmente não foram construídas e o pior é que as empresas não só ficaram com o dinheiro público, como esse esquema todo comprometeu a arrecadação de receita pública por anos, tornando o Estado endividado antes mesmo de conseguir arrecadar qualquer coisa. No fim, o povo ficou sem dinheiro e sem estradas. O Sudão do Sul funciona como uma oligarquia, ou seja, um regime político cujo poder é exercido por pessoas pertencentes a um mesmo grupo. E essa oligarquia é protegida pelo exército, que está sob controle do presidente Salva Kiir. Lembra da raiz étnica do conflito entre Salva Kiir e Riek Machar, que, entre outros favores, levou o país à guerra civil? Pois bem, Kiir conseguiu instaurar no país um sistema personalizado para que integrantes de sua etnia, parentes seus ou não, fossem beneficiados pelo dinheiro oriundo de toda essa violência nojenta. A estrutura política do Sudão do Sul é assegurada pela lealdade de familiares e associados próximos. E mais, como se tratam de muitas pessoas, investigar o envolvimento de qualquer uma delas se torna complicado, se não impossível. Está praticamente todo mundo envolvido. Relatórios de organizações humanitárias e anticorrupção estimam a participação de 126 empresas controladas pela extensa família do presidente. E toda essa teia cria uma espécie de barreira para qualquer órgão que tente acabar com a corrupção do país, inclusive por meio de sanções internacionais. Ou seja, mesmo que o Fundo Monetário Internacional quisesse recuperar o dinheiro por meio de sanções, mesmo que alguns funcionários ou até ocasionais familiares sejam afetados por essas sanções, no geral, a teia familiar continuaria intacta. Seria difícil, inclusive, chegar até alguma prova que comprometesse o próprio presidente Salva Kiir. Será então que algo pode ser feito para resolver a situação terrível, absurda do Sudão do Sul? Ou a nação mais corrupta do mundo está condenada a ser governada por essa elite perversa até que tudo desmorone? Bom, estamos falando de um país que funciona a partir de um sistema onde os seus governantes vivem no luxo enquanto os seus cidadãos passam fome. As melhores ferramentas que poderiam ser usadas viriam da comunidade internacional. Mas se não existe vontade política do próprio governo para beneficiar os seus cidadãos, conferências diplomáticas ou pressão vinda de outras nações terão pouco resultado. Afinal, a criação do Estado do Sudão do Sul foi, mesmo não oficialmente, apoiada pela ONU e os seus Estados-membros. Isso leva a alguns impeditivos. Primeiro, os Estados-membros que compõem a ONU conferiram legitimidade à criação do Estado sul-sudanense. Reconhecer a existência desse grande esquema corrupto criaria uma má imagem para toda a comunidade internacional. Como países tão influentes permitiram e por tanto tempo que o Sudão do Sul saísse impune dessa forma? Por isso, as pessoas simplesmente fingem não perceber. Além disso, haveria muitas mortes num possível confronto armado que intervir no país. Não existem muitos líderes e políticos que concordariam em arriscar suas forças de defesa para potencialmente piorar uma situação que já é terrível para o povo sul-sudanense. E paremos para pensar. O Sudão do Sul, apesar dos seus conflitos internos, é um estado estável, pois é rico em recursos e o sistema governamental funciona sem grande interrupção. Podemos compreender que a situação do país não se trata de incompetência ou falta de recursos. Existe um sistema que se retroalimenta e funciona sempre, continua funcionando. O fato de o Sudão do Sul ser um estado estável beneficia o comércio internacional. As exportações de petróleo são baratas, apesar de ilegais, e parceiros internacionais do país não querem que essas transações se encerrem. A corrupção, ela se espalha como todo um sistema global. Um processo de paz até foi iniciado em 2018 para pôr fim à guerra civil. Um tribunal híbrido foi instituído pela comunidade internacional para o Sudão do Sul e o seu objetivo era levar criminosos de guerra à justiça. No entanto, foi confirmado que o governo sul-sudanense gastou milhares de dólares com empresas estrangeiras para
dificultar o estabelecimento desse tribunal. Mais uma vez, o governo do Sudão do Sul gastou dinheiro público que roubou do seu povo para pagar estrangeiros na tentativa de impedir que alguém fosse responsabilizado pelo dinheiro roubado por eles mesmos. É sórdido, né? Mesmo o embargo de armas da ONU, que foi decretado em 2018, não surtiu efeito, já que os indivíduos sancionados foram substituídos ou promovidos. Até os fundos internacionais de ajuda humanitária não escaparam. Uma auditoria do Fundo Monetário Internacional revelou o uso indevido de empréstimos concedidos. Ainda assim, doadores internacionais representam uma parcela grande do financiamento de serviços básicos do Sudão do Sul, mais do que o próprio governo. Tudo vai de mal a pior. A Comissão de Anticorrupção do Sudão do Sul sequer existe de verdade. Qualquer pessoa que tente denunciar, inclusive dentro do próprio Estado, é presa ou assassinada. O regime protege os seus. Se pararmos para pensar, investigar a corrupção interna pode ser usado como um mecanismo para punir inimigos internos do governo. Não há qualquer justiça na governança civil. Enquanto 2/3 da população sul-sudanense enfrentam a fome aguda, quase 12 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza. E mais de 99% da população do Sudão é considerada economicamente vulnerável. Não há acesso à água na maioria dos lugares ou eletricidade. O transporte é quase inexistente. Em outubro de 2025, novas ameaças de conflito armado foram registradas por conta da suspensão da prisão domiciliar do ex-presidente Riek Machar. Gera tristeza e indignação imaginar que a frustração da população que votou em 2011 pela liberdade e autonomia do Sudão do Sul e só obtiveram mais guerra, roubo sistemático, fome e pobreza. Obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.